todos. Hoje, dia 15 de julho de 2025, 20 horas e 6 minutos. Meu nome é Alas Gabriel do Breviário, sou pesquisador, cientista que cursa mestrado em Psicologia Cognitiva e Comportamental na University of Informatics and Faith em Flórida, diretamente da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Residindo aqui no centro de São Carlos, eu gravo uma série de 26 videoaulas de artigos produzidos, fruto do meu mestrado, né? E todos eles já estão submetidos para publicação, em breve estarão todos publicados, com dó individual para cada um, são artigos de revisão de alto impacto. Para quem ainda não acredita que exista revisões de alto impacto, depois que todos esses artigos estiverem publicados, basta acompanhar o número de acesso, downloads, citações, recomendações e replicações para avaliar o impacto real desses artigos e concluir se existe ou não revisão de alto impacto. Para quem não acredita que existe, depois constata, testa para ver se existe ou não. O título deste artigo, também desta videoaula, é Constelações Cognitivas, análise neuropsicológica da constelação familiar como técnica de reestruturação identitária. Esta pesquisa investigou a técnica terapêutica da constelação familiar sob uma perspectiva neuropsicológica, visando compreender os mecanismos cognitivos e neurais envolvidos na reestruturação da identidade pessoal. Contextualizada pela crescente demanda por abordagens integrativas na saúde mental, a pesquisa abordou a problemática da falta de fundamentação científica clara que respalde a eficácia dessa técnica. O objetivo principal dessa pesquisa foi analisar de forma interdisciplinar como a constelação familiar influencia processos como memória, percepção de si e padrões comportamentais. Sob a perspectiva epistemológica, adota o paradigma neoperspectivista giftidiano, integrando as seguintes teorias: teorias dos sistemas familiares, teoria de psicoterapia integrativa e neuropsicologia cognitiva. Em caráter lógico, utiliza o método hipotético dedutivo, construindo hipóteses, partindo de premissas genéricas, do ombro do gigante, que é o estado da arte, da literatura científica e da temática, rumando para conclusões particulares específicas. Do ponto de vista técnico, os procedimentos técnicos da pesquisa envolveram revisão bibliográfica e documental narrativa, utilizando descritores como intervenção sistêmica, neuroplasticidade terapêutica e identidade psicológica em base de dados, Scopus PubMed, resultando em 72 trabalhos analisados. Os principais achados indicam que a constelação familiar promove mudanças neuropsicológicas significativas, fortalecendo a resiliência emocional e a reestruturação identitária. Conclui-se que a técnica possui respaldo científico crescente, embora haja lacunas relacionadas a estudos longitudinais em neuroimagem. Limitações incluem a ausência de experimentação direta e escassez de abordagens multiculturais. As contribuições abrangem avanços teóricos e metodológicos na integração interdisciplinar, com impacto potencial para a prática clínica e saúde mental. O valor agregado da pesquisa reside na ampliação do conhecimento científico sobre terapias integrativas e sua aplicabilidade social. A questão norteadora principal dessa pesquisa é: como a constelação familiar, sob a ótica neuropsicológica,
promove a reestruturação identitária dos indivíduos. Questões secundárias. Quais processos cognitivos são ativados durante a prática da constelação familiar? De que forma a memória é modulada nesta técnica? Como a percepção de si mesmo é alterada ao longo da intervenção da constelação familiar? Quais padrões comportamentais emergem da reestruturação identitária promovida? Quais evidências neurocientíficas sustentam a eficácia dessa prática terapêutica? Foram levantadas como respostas possíveis a estas indagações as seguintes hipóteses. Hipótese 1. A constelação familiar ativa processos cognitivos relacionados à autorreflexão e regulação emocional. Hipótese 2. A memória episódica é modificada pela vivência das dinâmicas familiares durante a intervenção. Hipótese 3. A percepção de si é ampliada e reconstruída positivamente após o processo terapêutico. Hipótese 4. Surgem padrões comportamentais adaptativos que refletem a reorganização identitária. Hipótese 5. Evidências neurocientíficas, como alterações na atividade cerebral em regiões relacionadas à emoção e memória, corroboram a eficácia da constelação familiar. No referencial básico conceitual, foram levantados construtos de primeira, segunda e terceira ordem. Como construtos de primeira ordem foram considerados conceitos fundamentais ligados à constelação familiar, neuropsicologia e identidade. Como construto de segunda ordem foram considerados processos cognitivos específicos ativados pela terapia, como, por exemplo, memória episódica, regulação emocional, percepção de si. Como construto de terceira ordem, foram considerados terapias integrativas, terapias multidisciplinares, aplicação clínica destas terapias, como a psicoterapia integrativa, integrada por estas terapias, como constelação familiar, por exemplo, atua ou permite articular diferentes abordagens para atender às complexidades do ser humano. Como resultados dessa pesquisa, na seção 4.1, são abordados os impactos neuropsicológicos da constelação familiar na reestruturação identitária. A análise desses resultados demonstra que a constelação familiar, ao atuar como o catalisador de mudanças neuropsicológicas, contribui para o aumento da resiliência emocional e da autonomia dos sujeitos, conforme sugerido pelos princípios da psicoterapia integrativa e da teoria dos sistemas. Esse impacto positivo reforça a importância de aprofundar a investigação clínica e experimental da técnica, ampliando sua aplicabilidade em diferentes contextos culturais e sociais. A seção 4.2 discute as relações entre dinâmicas familiares e identidade sob a ótica da psicoterapia integrativa. A pesquisa, no caso nessa subseção, destaca a necessidade de maior difusão e reconhecimento da técnica, apoiada por evidências científicas robustas para que possa ser incorporada de forma segura e eficaz em diferentes contextos clínicos e comunitários. Tal incorporação representa uma oportunidade para ampliar o alcance do serviço de saúde mental. Seção 4.3. Neuropsicologia cognitiva e os processos de memória na terapia de constelação.
No que diz respeito a essa subtemática, a discussão dos resultados enfatiza a necessidade de futuras pesquisas que combinem técnicas de neuroimagem e avaliações clínicas para aprofundar o entendimento dos mecanismos neurobiológicos envolvidos na constelação familiar, consolidando sua validade científica e ampliando seu uso terapêutico. Digno de nota, desde o início desse artigo é falado de validade científica da constelação familiar. Muitos psicólogos ou profissionais, pesquisadores da área da saúde, a primeira indagação que vem à mente é como se falar em validade científica de uma técnica psicoterapêutica que não é reconhecida como científica dentro da comunidade científica. Constelação familiar, ela é considerada uma técnica psicoterapêutica holística, integrativa, complementar, não sistemática. Então, por conta disso, ela não goza da mesma validade científica como, por exemplo, a hipnose ou a terapia cognitivo-comportamental, que é o foco do mestrado que eu curso. Essas técnicas já são reconhecidas cientificamente. Constelação familiar não goza do mesmo status científico. Mas é interessante que quando falamos de técnicas científicas, leis científicas, teorias científicas, a maior parte, até mesmo dos pesquisadores, dividem em dois grupos. O que é científico e o que não é. Mas não é bem assim que funciona. Não é. Por quê? Como diz o filósofo da ciência Kant, que é um dos filósofos, um dos principais filósofos da ciência da contemporaneidade, ele destaca etapas, passos, estágios para que uma teoria, uma lei, e que, por que não, uma técnica psicoterapêutica, alcance o status máximo de cientificidade, que é quando existe o consenso da comunidade científica que aquela teoria, aquela lei, no caso, a gente está falando de uma técnica, esse artigo está discutindo uma técnica, quando essa técnica é científica, mas até chegar lá tem estágios, etapas. E como é que se dá isso? Da noite para o dia, a hipnose hoje ela não é científica. Às 20 horas e 19 minutos. Aí às 20 horas e 20 minutos ela é científica? Como é que foi isso? Do momento que ela não era científica para o momento que ela passou a ser. Durou quanto tempo? Frações de segundo? Durou 24 horas? Uma semana? Um mês? Um ano? Quanto tempo durou? Do momento que a hipnose não era científica e de repente, no momento, ela é científica. A comunidade científica entendeu que ela é científica. Como é que foi esse processo? Entender esse processo responde porque eu estou dizendo desde o começo que a constelação familiar ela consolida sua validade científica e amplia seu uso terapêutico. Para entender essa expressão é preciso entender etapas de aumento do grau de cientificidade, seja lá de uma teoria, seja lá de uma técnica, seja lá de um processo, seja lá de um método, seja lá de uma terapia. Existe todo um conjunto de passos para se chegar ao grau máximo de cientificidade. E mesmo assim, o grau máximo de cientificidade não é absoluto, não é irrefutável nem questionável, mas é um grau sólido, é um grau que se considera suficiente para que ele seja considerado entendimento seguro, entendimento correto, preciso, que modela bem o fenômeno investigado. É suficiente. Mas como é que, no caso de uma teoria, como é que a teoria ela chega ao status máximo de cientificidade? Primeiro, observa-se, toda pesquisa parte de observação.
Elaboram-se questões sobre um determinado problema. Tem uma questão principal, que é chamada questão norteadora principal. Existem muitas outras questões que são secundárias. Elaboram-se respostas a essas questões antes de se testar qualquer coisa, que são as hipóteses. E com base nessas hipóteses, quando essas hipóteses atendem aos critérios do chamado SMART, né, aos 5 critérios fundamentais para que ela possa ser testada, experimentada, dentro de variáveis controláveis a ponto de serem ou refutadas ou corroboradas, confirmadas, aí estabelecem-se caminhos, métodos para se testar essas hipóteses, então, ou confirmá-las ou refutá-las, e uma vez realizados esses testes, confirmando as hipóteses, então se tem a teoria confirmada, ou refutando as hipóteses, não se tem a teoria falseada. É então um bom caminho. Então, mas ao longo de todo esse caminho, como é que se dá o aumento do grau de cientificidade da teoria? Kant fala sobre isso. Ele explica detalhadamente como é que se dá isso. Ele fala para se chegar a uma ciência chamada normal, para ocorrer, né, tem que se passar por uma revolução. E antes de passar por uma revolução, tem que se passar por uma fase pré-paradigmática. E como é que se constrói a fase pré-paradigmática? É tudo que eu já fiz relacionado à teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação. Eu já fiz tudo isso, passo a passo. Não dá tempo de eu abordar tudo aqui. Aqui não dá tempo. Num outro momento eu posso falar disso. Eu vou abordar cada videoaula, vai ser um artigo. Minha videoaula anterior foi a videoaula 1 dessa teoria, essa videoaula 2. Depois que eu terminar a videoaula 26, num outro momento eu falo sobre, eu posso gravar uma videoaula específica para falar do aumento de grau de cientificidade de uma teoria. Né? Eu posso tocar exatamente qual é o grau atual da cientificidade da constelação familiar. Quase ninguém percebeu, mas com a publicação desses 26 artigos, mais os 3 que eu já publiquei da minha teoria, eu já venho aumentando o grau de cientificidade tanto da minha teoria, quase ninguém percebeu isso, e de cada uma dessas técnicas. Essas técnicas já não tem mais aquele grauzinho de cientificidade que tinha há 2, 3 anos atrás. E a minha teoria vem galgando, vem aumentando o seu grau de coerência, consistência, amplitude, profundidade. Né? Então, ela vai aumentando o grau de cientificidade. Vai aumentando, 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 até alcançar aquele tal patamar máximo, e quando chegar a esse máximo, não quer dizer que seja irrefutável, nem absoluta, mas quer dizer que é um patamar suficiente, seguro, para que a comunidade científica diga, é uma teoria científica, como qualquer outra lá da área econômica, da área de direito, da área de sociologia, da área de matemática, de física, por que não? É uma teoria científica, como qualquer outra teoria científica, não tem menor peso nem maior. Então, mas para alcançar esse patamar não é da noite para o dia, mas também não é do 0 para o 100. Não existe isso. Hoje não é científico, amanhã não. Do 0 passa para o 1, que passa para o 2, é assim mesmo, até chegar ao grau máximo de cientificidade. Só que a gente não fica computando, não tem um instrumento para poder ir mensurando, calibrando. Hoje está na cientificidade 32, e amanhã vai estar na 24, não, depois vai estar na 35. Não existe um instrumento para fazer isso, para mensurar isso. O que dá para se perceber acompanhando a literatura científica, conforme vai sendo publicada, discutida, replicada, citada, recomendada, para se perceber conforme o impacto vai aumentando. A cientificidade está relacionada ao impacto também. Quanto maior o impacto, maior a cientificidade. Quanto maiores as replicações, né? Quanto maior o alcance, os efeitos, isso aumenta a cientificidade também. Claro, impacto e cientificidade estão atrelados uma coisa com a outra. Então, num outro momento eu explico isso. 4.4. Casos de sucesso. Exemplos clínicos da aplicação da constelação familiar.
A análise dos casos confirma o potencial da constelação familiar como uma abordagem terapêutica integrativa capaz de promover mudanças profundas e duradouras e destaca a importância de sua ampliação e sistematização com suporte científico e metodológico rigoroso. Como conclusões dessa pesquisa, os principais achados destacam a confirmação do impacto da constelação familiar sobre os processos de memória autográfica, a contribuição para o fortalecimento da resiliência emocional e a reestruturação da identidade pessoal em contexto terapêutico. Adicionalmente, evidenciou-se a importância da integração entre abordagens neuropsicológicas e sistêmicas para a compreensão da eficácia dessa técnica. Demais itens, da pesquisa, por favor, ler o artigo. Os 3 principais artigos dela são 3 artigos, dos quais eu sou proponente e pesquisador principal. Artigos: Diretrizes para Exploração Científica e Predestinação, Previsibilidade e Imutabilidade da Vida Humana e suas implicações cognitivo sociais, hipóteses e protocolos. Teoria da Predestinação, uma abordagem multidimensional sobre destino, livre-arbítrio e previsibilidade. Validação empírica da teoria da predestinação, estratégias metodológicas, instrumentos psicoterapêuticos e análise de confiabilidade. Os 3 publicados na mesma revista, Contribuições à las Ciências Sociais, no volume 18, número 1, são os 3 artigos base dessa sequência, essa série de 26 videoaulas da minha teoria psicodinâmica e gifteriana da predestinação.